Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos e todas. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos conduzindo nesse momento da ministração da sua palavra. Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias, inicialmente, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler só um verso do capítulo 12, o verso de número 10, que está sendo projetado. Nós vamos falar da introdução nesse texto. Iremos basear a nossa palavra, a palavra que o Senhor Deus colocou no nosso coração, no Salmo de número 33, que depois ficará projetado, enquanto nós vamos discorrendo sobre os seus versos. Mas, inicialmente, eu quero compartilhar com os amados irmãos o verso 10 do capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o Senhor, meu Pai. Louvamos porque o Senhor tem nos fortalecido nesta caminhada. O Senhor, Deus Santo, contra tudo e contra todos, inclusive contra nós mesmos, tem nos ensinado, ó Deus, a glorificarmos o Teu nome nas nossas fraquezas, nas lutas, nos enfrentamentos, em nossas necessidades, ó Pai, temos dado brados de vitória, porque sabemos, ó Deus, que a despeito das angústias, das perseguições, o Senhor é conosco. E nós, Senhor, já somos mais do que vitoriosos. Conduzas, ó Pai bendito, nessa noite a Tua palavra. Fala, Deus bendito, em nossos corações. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, nós não temos a menor ousadia de falarmos que não somos vitoriosos. Em hipótese nenhuma, o servo de Deus, que perambula pelo século 21 nessa terra, pode dizer que Deus já não manifestou sobre ele a sua vitória, em hipótese nenhuma. O texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto da visão de Paulo sobre a vida daqueles que amam a Cristo. Ele inicia o texto dizendo o seguinte: por amor de Cristo, ou seja, em Cristo, na verdade da presença de Cristo em meu coração, eu sou um vitorioso. Essa, meus amados irmãos, é a verdadeira prosperidade. Hoje, quando nós falamos em prosperidade, nós assistimos em diversos canais de televisão, em vários programas, as entrevistas que se coloca de um lado alguém e sobre ela pergunta-se: me diz, o que foi que o Senhor fez na sua vida? E todas as manifestações daquela pessoa estão voltadas para as coisas. Eu nunca vi ninguém chegar lá na frente e falar que está passando por angústias, por perseguições, por insultos e se dizer um vitorioso. Nunca vi. Porque, meus amados irmãos, vitória para quem não é servo é conquista. Mas conquista que não vem do Senhor, mas vem de si. Então, quando eu digo que sou vitorioso hoje, distante dos caminhos de Deus, eu digo o quê? Que eu consegui recuperar minha empresa, que eu consegui amealhar fundos, que eu consegui isso, que eu consegui aquilo. Agora, quantos de nós pode dizer que olhando para Jesus, a despeito do vento e das ondas, andou sobre o mar? E é isso que Jesus nos chama para a compreensão da verdadeira prosperidade. E meus amados irmãos,
nós somos mais do que vitoriosos. Pode botar o Salmo 33. Nós somos mais do que vitoriosos. E não podemos dizer que a vitória já não está ao alcance das nossas mãos. O Salmo de número 33, meus amados, é um salmo que Davi escreve já no finalzinho da sua vida. E um salmo que foi muito utilizado depois de campanhas de guerra, depois de vitórias que o povo de Israel alcançava. É um salmo, meus amados, que se entoava como um brado de conquista, um brado onde eles batiam no peito e olhavam para a vitória que Deus tinha derramado sobre as suas vidas. Eles eram guerreiros, fortes, preparados, homens treinados na arte da guerra, mas quando eles encontravam a vitória, eles glorificavam o nome do Senhor. E eles entoavam brados de vitória, traduzido nesse salmo. Esse era um deles. E meus irmãos, na tenda dos vitoriosos que estão aqui sentados nessa noite, na tenda dos vitoriosos que já conhecem a Jesus, nessa tenda Satanás não tem autoridade, não tem poder para nela entrar. E isso precisa ser muito claro nos nossos corações. O Eduardo falou aqui, a minha boca fala do que o meu coração está cheio. E a palavra de Deus diz que a palavra dele tem que ser guardada no nosso coração para que a boca fale do que o coração está cheio. E nessa noite nós estamos falando que somos vitoriosos, não porque temos capacidade de alcançar aquilo que as nossas forças nos proporcionam, mas sim porque Cristo já conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus nos diz que o preço que foi pago, nenhum preço na face da terra poderia pagar para que nossas vidas fossem conquistadas. E Jesus pagou esse preço. E essa é a grande vitória que precisa, meus amados, permear o nosso coração, precisa permear os nossos lábios, precisa promover riso, precisa promover alegria. E por isso que a palavra nos ensina que se eu buscar a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. E meus irmãos, o que nós temos visto são manifestações de troca. O que nós temos visto são tão somente pessoas manifestando vitórias em cima de coisas. E a palavra nos exorta. Cuidado, porque tudo que é bom vem de Deus. Cuidado, o mundo jaz no maligno. Tudo que existe aqui está em pecado. Tudo é caído. E eu não estou falando, meus amados, que ter as coisas não é bom. Isso é muito bom. Ter conforto é muito bom. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é um fim em si mesmo. Isso não traduz o fato de você ser o vitorioso. O que traduz o fato de você ser um vitorioso é o seu relacionamento com Cristo e os brados de vitória que você dá por conta disso. Ontem eu fui atender um amigo e não sei porquê, eu não me recordo mais, na conversa surgiu essa situação dos políticos brasileiros que estão na prisão. Milionários, pessoas com muito dinheiro que estão na prisão. Ele começou a falar sobre isso. E falando dessa consequência maldita do comportamento deles. E eu brinquei com ele, nós estávamos num lugar, tomando um refrigerante, comendo um lanche. Aí eu falei para ele assim, engraçado, né? Essas pessoas com todo o dinheiro que possuem, elas não podem estar sentadas aqui fazendo isso que nós estamos fazendo. Ou seja, a simplicidade da vida, porque a presença de Jesus nos concede a vitória e nos impede de andarmos após estes caminhos. Nos impede de sentarmos na roda desses escarnecedores que tendem a nos afastar de quem? Do Senhor. É o Senhor que põe a sua mão e nos protege. Por isso, meus amados, eu quero falar nessa noite de vitória, mas não da vitória de alguém ou da família de alguém. Eu quero falar nessa noite da vitória de um servo do Senhor. E como
se comporta esse servo vitorioso? O Salmo de número 33 traduz para a gente, no mínimo, 5 pontos do comportamento de um servo de Deus. E o primeiro a gente encontra do verso de número 1 até o verso de número 3. O texto do Salmo de número 33, do verso 1 ao 3, diz que o servo do Senhor vitorioso, ele age. O Salmo diz assim: cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louve ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao quê? Ao aclamá-lo. O servo do Senhor vitorioso, ele tem atitude, mas a atitude dele não é dizer o que ele conseguiu para si. É o que ele depositou nos pés da cruz, reconhecendo que o Deus dele lutou por ele e venceu por ele. O servo do Senhor age na direção de Deus. O servo do Senhor, quando ele age, ele manifesta o quê? Manifesta o poder de Deus. Eu me recordo quando Moisés chegou ali diante do Mar Vermelho e se viu naquela situação aparentemente sem saída. E aí Moisés olha para um lado, olha para o outro. O que Moisés faz? Clama ao Senhor, ele ora. E aí Deus diz para ele fazer o quê? Age, Moisés. Faça alguma coisa que glorifique mais ainda o meu nome. E Deus pergunta para ele: por que clamas a mim? E aí faz com que ele toque aonde? No mar, com o cajado, que várias manifestações de poder já tinham apresentado Deus diante de Faraó e de toda a sua corte. E aí, por conta da atitude do servo de Deus, que é vitorioso, o mar abriu. O mar abriu, meu irmão. E sabe por que abriu? Um servo vitorioso do Senhor foi lá e fez alguma coisa. 40 dias, 2 vezes por dia, Golias afrontava o exército de Deus e o exército estava acuado. E aí chegou um pequenino servo do Senhor, vitorioso, crente, e disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do meu Deus vivo? E partiu para cima de quem? De Golias. E derrubou Golias, botou ele no chão. Ele fez isso e glorificou quem? O nome do Senhor. Ele não glorificou sua vida. Ele agiu para quê? Para louvar o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor, para celebrar a Deus. Davi voltava da guerra e entrava na cidade cantando, dançando, pulando, se alegrando, porque o Senhor tinha concedido a vitória para ele. Meus amados irmãos, o comportamento de um servo vitorioso é agir na direção para que Deus seja louvado, exaltado, exultado diante dos homens. O nosso propósito em nossa caminhada de vitória precisa glorificar o nome de Deus e não as nossas competências, e não as nossas vaidades, porque nós fomos criados para o quê? Para glorificar o nome do Senhor, para gozá-lo para sempre. Isso é o que nós precisamos fazer. O comportamento também, meus amados, de um servo vitorioso, ainda no Salmo de número 33, do verso 4 ao 5. Pelo amor de Deus, alguém passa essa mensagem, isso, obrigado. Ou seja, do verso 4 ao 5, diz que o servo vitorioso do Senhor, ele é o quê? Ele é motivado. Motivado com seus objetivos ou motivado pelo que diz a mensagem? Olha o que está escrito no texto, do verso 4 ao verso de número 7. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor.
mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar e das profundezas faz o quê? O seu reservatório. Meus amados, a motivação para que nós nos consideremos um servo vitorioso está na palavra de Deus. Na manifestação de que a sua palavra é verdade e ele não pode mentir. Em hipótese nenhuma Deus mente. Existe uma coisa que Deus não pode fazer. E sabe qual é? É contrariar a sua palavra. Isso ele não pode fazer. Se alguém perguntar para você o que Deus não pode fazer, você diga para ele, contrariar a sua palavra. Isso ele não vai fazer. Porque a palavra de Deus não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela se manifesta e motiva o servo vitorioso a continuar caminhando, meus amados irmãos, por amor à justiça, por amor ao direito, por amor que Deus manifesta em seu coração. E diz o texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, pelas obras que foram feitas pelas mãos de Deus. Essa semana na faculdade foi muito interessante. Eu estava aguardando o meu horário para ir para o laboratório, e aí tinha umas 5 pessoas conversando, e aí daqui a pouco um perguntou para o outro assim, você é ateu, né? Aí o outro falou, sou. Aí eu também sou, enfim. Nós éramos 5, dos 5 que conversavam, 3 eram ateus. E eu quietinho no meu canto, só ouvindo a conversa. E uma das pessoas que estava sentada, ou seja, que é católica, não é ateu, sabe que eu sou pastor. E eles lá falando assim, realmente sobre quem não sabe nada do relacionamento com Deus. E foi muito interessante porque depois que acabou a conversa, eu não queria constrangê-los, porque eles falaram, como é que diz o outro, cobras e lagartos, né? Aí a menina que estava lá ao meu lado, que sabia que eu era pastor, falou que assim, fala para eles agora o que você é. Aí eu falei, agora não tem jeito, né? Aí eu fui e falei, não, ela está falando, eu sou pastor. Aí também nós tivemos que ir para cima disso. E fui para cima deles falando o seguinte, a motivação de vocês para fundamentar a sua tese do ateísmo são as verdades antropológicas, biológicas e sociais. A minha motivação é Deus. E vocês não podem crer em Deus porque vocês não têm essa motivação. Vocês estão certos. Como é que alguém pode crer em Deus se Deus não existe nele? Agora, meus amados irmãos, é muito triste alguém que diz saber que Deus existe em si e não agir como se isso fosse um fato. Isso é pior. Porque isso não motiva você para ir para lugar nenhum. Você fica parado, estagnado, é como se fosse uma doença corroendo a sua vida. A nossa motivação pelo Senhor nos faz andar. A nossa motivação tira as bengalas, as muletas. Eu não ando por aí murmurando, falando, tadinho de mim, meu Deus, ô pastor. Aí vem no pastor, fala a mesma coisa, no outro dia fala a mesma coisa, e não larga a muleta. Não larga a muleta. Tem um pedagogo que faleceu agora com 101 anos, chamado Faustein, israelense, esteve nos campos de concentração, e ele desenvolveu um programa chamado Programa de Enriquecimento da Inteligência, o PEI. E ele aplicou esse programa em todas as crianças e adolescentes que saíram dos campos de concentração. E o que ele desenvolveu nesse programa foi o seguinte, a nossa motivação para caminhar é porque nós somos o Israel de Deus. Deus está conosco e você não pode olhar para os traumas, para os problemas, para as dificuldades e para as marcas que o campo de concentração colocou na sua vida, porque Deus é maior do que todas essas coisas. Um israelita falou isso para um povo em 1945. Em 1948 o Estado de Israel estava formado e hoje é uma grande nação. Meus amados, o que nos faz caminhar
é Deus, a nossa motivação é o Senhor. E eu preciso ter isso muito forte no meu coração. O servo vitorioso também, meus amados, ele se comporta, como diz o texto, no verso 8, até o verso de número 17, reconhecendo o seu lugar. A palavra de Deus diz assim no Salmo 33, toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Meus amados, temer ao Senhor, saber que tudo que o Senhor fez e reconhecer que a sua vontade é soberana, é fundamental na nossa caminhada para reconhecermos o nosso lugar. O nosso lugar é debaixo de Cristo. O nosso lugar é aos pés da cruz. O nosso lugar não é aos pés da nossa vingança. O nosso lugar não é aos pés do nosso rancor. O nosso lugar não é aos pés de projetos que estão fundamentados tão somente em nós. O nosso lugar é saber que Deus nos fez e todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, antes de qualquer um deles existisse, pois Ele nos conhecia quando ainda éramos substância o quê? Informe. Olha, é espantosa a quantidade de crentes, servos de Deus, que não admitem, preste atenção na palavra, não admitem entender teologicamente que Deus conduz as suas vidas. Eles não admitem. Eles saem sempre com aquela máxima de falar, eu não sou marionete, Deus respeita as minhas vontades. Meus amados irmãos, não tem nada melhor do que você ser totalmente conduzido pelo Senhor. Temos que dar glória a Deus por isso. Como eu já disse aqui na igreja, não tem nada melhor na vida de uma mulher ser submissa a um homem que é submisso a quem? A Cristo. Mas se ele não for submisso a Cristo, é o pior momento da sua vida se você fizer isso. Então andar com o Senhor e ser conduzido por Ele em todas as nossas fases, estágios do nosso desenvolvimento, é maravilhoso. Eu não entendo por que a dificuldade de falar, não, mas nós não somos marionetes do Senhor. E aí sai com aquela, Deus nos concedeu o livre-arbítrio. E aí a gente fica pensando, então quer dizer que Deus se comporta segundo a minha vontade. Deus vai fazer segundo o que eu quero. Imagina Jó dizendo para Deus, Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu não aceito aquilo. Meus amados irmãos, se somos servos de Deus e somos vitoriosos, já somos cônscios dessa vitória, nós temos que ter a certeza que Deus está olhando para as nossas vidas de onde Ele está. Olhos, ouvidos, inclinados para a vida dos seus servos. Por isso que nós temos a vitória. Nós não cantamos e clamamos para que Deus venha fazer morada no nosso coração. Ele já habita o nosso coração. O nosso coração já foi circuncidado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e quando nós nos rendemos ao seu amor. Por isso nós somos vitoriosos. Ou seja, nós estamos debaixo, reconhecendo o nosso lugar dentro do projeto do reino de Deus.
Deus tem um trabalho para você. Deus tem um caminho para você andar. E aí, nós acabamos de louvar aqui, usa-me, Senhor. E aí eu saio ali e falo assim, não, mas Deus não manda em mim. Não é bem assim, entendeu? Eu tenho livre-arbítrio. Usa-me, Senhor. Como que é isso? O W. Tozer diz que crente não mente, ele canta mentiras. Porque muitas das vezes nós louvamos aquilo que nós não fazemos. Isso é verdade. E precisamos acordar para isso, porque se nós queremos ser servos vitoriosos, esse deve ser o comportamento daqueles que andam com o Senhor. Isso precisa ser um fato na nossa vida. Em quarto, meus amados irmãos, o texto também nos diz que o comportamento de um servo vitorioso é a certeza que ele tem de ser guardado por Deus. Eu já li o verso 18, mas eu quero ler novamente o 18 e o 19, que diz assim, do Salmo 33. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Meus amados, Deus cuida daqueles que o temem. O temor ao Senhor, o temor do Senhor, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Procura na sua Bíblia hoje, e enquanto você viver onde é que está escrito que o temor ao homem é o princípio da sabedoria. Procura na sua Bíblia, enquanto você viver, que se você temer ao homem, esse homem vai te proteger enquanto você viver, você não vai achar. Porque quem guarda, quem protege, quem livra, quem sustenta é o Senhor. E Ele faz isso na vida do servo vitorioso, e o servo vitorioso é aquele que teme a Deus. Meus amados, não importa na vida do servo de Deus o que esteja acontecendo com ele, se ele realmente é servo. Ele sabe qual é o seu fim. Eu gosto muito de falar que alguns ficam assombrados e dizem assim, rapaz, Paulo era um homem realmente poderoso. Você viu? A víbora picou a mão dele, sabe o que ele fez? Ele sacudiu a víbora no fogo e continuou conversando. Alguns, inclusive, naquele momento disseram que ele estava com espírito maligno. Mas você sabe por quê, meus amados irmãos? Paulo agiu dessa maneira? Primeiro, porque ele sabia que Deus o protegia. E Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha dito para Paulo que ele iria para onde? Para Roma. Paulo já tinha chegado em Roma? Não. Era uma víbora que iria impedir Paulo de chegar em Roma? Não. O que é que pode impedir você de ter um encontro com Jesus quando seus olhos se fecharem aqui na face da terra? Nada. E essa é a grande vitória que você recebeu de graça. Quem pagou foi Jesus, você não fez nada por isso. A grande vitória que você recebeu é essa. Sem nenhum esforço. Quando você viu, você foi arrancado e colocado aqui, na presença do Senhor. Apesar de ser uma ilustração arminiana, eu gosto muito dela. De que a humanidade é como se fosse uma escada descendo assim para o inferno. Mas uma escada de 20 centímetros de largura. Mal cabe você ali, todo imprensadinho. E milhões de pessoas descendo, e é um degrau por pessoa. Impossível você voltar, porque todo mundo está descendo e você tem que ir no barco. É igual pegar metrô no Rio de Janeiro. Você desce na estação que você não quer. Do mesmo jeito você vai descendo. Aí, de repente, preste atenção nesse quadro. Vem uma mão e tira você daquele degrau e coloca num lugar. A palavra de Deus diz que Ele vai lá no caminho e resgata você e coloca você na presença dEle. Deus guarda os que o temem. E o nosso brado de vitória é esse. Eu sou vitorioso e estou glorificando o nome do Senhor. E estou exultando o nome dEle. E por quê?
Ele já venceu a minha luta. Eu já sou vitorioso. Esse é o meu grande testemunho. Essa é a verdadeira prosperidade da vida do servo do Senhor. E por último, meus amados irmãos, o servo vitorioso, no Salmo 33, diz que ele se comporta assim porque ele deposita sua confiança em Deus. O verso 20 e o 22 diz assim, para encerrar, meus amados irmãos, do 20 ao 22, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Nele, e somente nele, o nosso coração se alegra. Nele e somente nele, nós depositamos a nossa confiança. Todas as pessoas podem nos frustrar, todas as pessoas vão nos aborrecer, todas as pessoas, podem nos aborrecer, todas as pessoas podem nos entristecer, podem nos enganar, mas o Senhor não faz isso. A palavra de Deus diz que, mesmo que se a sua mãe se esquecesse de você, Ele jamais o esqueceria. O comportamento, meus amados irmãos, de um servo vitorioso é esse. É um comportamento daquele que chegou da guerra. E detalhe, ele não lutou essa guerra. Jesus foi lá e lutou essa guerra por ele. E hoje nós devíamos andar de joelhos, glorificando o nome do Senhor, porque nós já somos vitoriosos. Porque Jesus já venceu essa batalha por nós. Não tem nada melhor do que isso, meus amados. Aqueles que caminharam um pedaço de suas vidas, sem saber quem era Jesus, e em determinado momento dessa vida, encontrou com esse Deus maravilhoso, entende perfeitamente o que a palavra de Deus diz na vitória conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Entende perfeitamente isso, porque ele sabe que se não fosse por esse Cristo maravilhoso e de forma sobrenatural, ele não estaria aos pés da cruz. Ele estaria ainda lá na esbórnia, do mesmo jeito onde ele estava no mundo do pecado. Mas hoje ele está aos pés da cruz, porque o Senhor Jesus venceu essa vitória para ele. E nós, meus amados, como servos, nos comportamos assim. Quando eu dou testemunho de quê? Da vitória de Cristo. Eu dou testemunho do poder de Deus. Eu dou testemunho do amor, da bondade do Senhor sobre a nossa vida. E não testemunho daquilo que eu faço, daquilo que eu consegui. Isso é bênção de Deus. Como diz o Augusto Nicodemos, você quer ter as coisas? Vai trabalhar. Porque o céu só se chega lá com Cristo. Não é pelas suas forças. Você quer ter carro, casa, dinheiro, empresa? Trabalha, estuda, se forma. Não é fazendo campanha das 1001 noites, botando água em cima de televisão. A única coisa que você vai conseguir com isso é cair o copo e queimar sua televisão. Não vai arrumar nada mais do que isso. Agora, se você quer as coisas, se dedique, se esforce, trabalhe, seja o melhor, porque se você fizer isso, Deus também vai te abençoar. Vai te capacitar. Vai te dar condições. Agora nós queremos alcançar, meus amados irmãos, aquilo que Deus não colocou para que nós alcançássemos. O servo do Senhor, meus irmãos, precisa compreender isso, porque aqueles homens que iam para a guerra e depois voltavam glorificando a Deus, o lema deles era servir. E o servo do Senhor faz isso. Ele serve agindo, ele serve na motivação de ir para a luta porque Deus mandou. Ele serve porque ele sabe que está debaixo do projeto do reino de Deus. Ele serve, meus amados irmãos, porque ele não teme nada, porque ele sabe que é guardado pelo Senhor. Ele vai de peito aberto, na certeza de que Deus é com ele. Se Deus mandou, vai. Não tenha medo disso. E, meus amados irmãos, ele continua servindo porque ele vai sempre confiando no Senhor.
não são palavras que desmotivam um servo vitorioso. E guardem isso. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade do cristão. Cristão próspero glorifica o servo do Senhor, como está escrito lá em 2 Coríntios 12, 10, para encerrar. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Curva a sua cabeça e vamos orar. Deus de poder, louvado seja o teu nome, ó Senhor dos exércitos. O Senhor, ó Deus, colocou riso em nosso lábio. Pai bendito, glorificamos ao Senhor e o exultamos em alegria, porque temos uma vitória que o Senhor lutou por nós. Não uma vitória alcançada, Senhor meu Deus, pelos nossos esforços, pela nossa capacidade, mas uma vitória conquistada pelo Senhor. Sabemos, ó Deus, que aqueles que são teus, que o temem, se comportam como tal. E um servo vitorioso, ó Deus Santo, sabe como deve se comportar. Sabe como deve agir nessa caminhada neste mundo. E Senhor, meu Pai, que o Senhor nos conceda nessa noite o discernimento, ó Deus bendito, de glorificarmos o teu nome em tudo aquilo que fizermos. Porque essa é a grande manifestação da tua presença dentro em nós. Diante, Senhor meu Deus, dessa atitude, os demônios partem em retirada. Nas nossas casas, Senhor meu Deus, não haverá brechas. No nosso caminhar, ó Pai bendito, não haverá ação do maligno, porque o Senhor guarda aqueles que temem o Senhor e andam na certeza de que o teu olhar, a tua proteção e o teu cuidado estão sobre eles. São destemidos, atrevidos, homens e mulheres que são teimosos em glorificar o teu nome. E nós, Senhor meu Deus, te agradecemos, porque isso não vem de nós, vem do Senhor. Isso não está, Senhor meu Deus, em nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração, mas está no Senhor. Por isso nós enfrentamos, ó Deus, no nome de Jesus, os demônios que tentam entrar, ó Deus bendito, no nosso trabalho, nas nossas finanças, nas nossas famílias, nas vidas dos nossos filhos, e nós os repreendemos em o nome de Jesus, e não no nosso poder, na nossa capacidade, porque nós não o temos. E é por isso que nós te glorificamos através desse salmo, Senhor. Um brado de vitória porque o Senhor lutou essa luta por nós e nós hoje somos vitoriosos. E reconhecemos, ó Deus, que essa é a grande prosperidade que o Senhor nos legou. Nós somos teus, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade ímpar de ministração da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.